Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Sempre um prazer imenso poder bater um papo com vocês sobre investimento, sobre educação financeira, sobre como alavancar seu patrimônio. E o vídeo de hoje é um tema que muita gente fica ansiosa para ver na internet, que é o fundo imobiliário que mais pagou dividendo esse ano. E aí, quando você vê essa notícia, o fundo que mais pagou dividendo, o que vem à sua cabeça? Você quer comprar? Você fica com cautela, você pensa em avaliar este fundo com um pouco mais de atenção, ou você quer porque quer comprar ele a qualquer custo? Bem, o mínimo que eu diria é que você precisa ter bastante atenção antes de fazer esse investimento. Mas para saber em todos os detalhes o que você deve avaliar, quais os cuidados que você precisa ter quando você se depara com a notícia dessa, vamos fazer uma avaliação deste fundo. E para saber tudo isso, fique comigo depois da vinheta. Primeiramente, se o conteúdo do vídeo estiver te agradando, então deixa aquele like, isso com certeza vai ajudar muito no crescimento do canal, vai fazer com que o YouTube leve este conhecimento para mais pessoas e todo mundo possa ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre investimento, sobre renda passiva, sobre renda extra. Eu gostaria também de dizer que eu sou advogado previdenciário, então se você aqui do Rio de Janeiro tenha qualquer demanda contra o INSS, seja referente à revisão de qualquer tipo de benefício, aposentadorias em geral, aposentadoria especial, aposentadoria do vigilante, auxílio maternidade, o antigo auxílio doença, que é auxílio por incapacidade temporária, ao LOAS, ao Auxílio Brasil, enfim, qualquer demanda referente ao INSS, se você é aqui do Rio de Janeiro, eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo, pode fazer contato que eu terei o maior prazer em ajudar. Bem, então vamos avaliar um pouquinho este fundo, para ver se realmente ele vale a pena o investimento. Aqui é o site do Estadão, é investidor, e essa notícia é do dia 9/10 de 2024. Qual o fundo imobiliário que mais pagou dividendos? É o HTMX11, Hotel Max Invest. Então ele se destacou muito esse ano, porque ele distribuiu nada mais nada menos do que R$ 20,50 por cota, de 1º de janeiro a 7 de outubro deste ano, e este volume representa a maior distribuição entre os fundos listados no IFIX. E além disso, além de ser um dividendo altíssimo, o fundo valorizou 11,8% a sua cota. Então, os cotistas desse fundo, além de ganharem R$ 20,50 por cota, que representa um dividend yield altíssimo, que nós iremos ver mais para frente, além disso, teve uma valorização na cota de mais 11,8%. Bem, a reportagem segue e informa que este fundo investe em 21 hotéis e em setembro deste ano o fundo reportou em seu relatório que vendeu 4 unidades hoteleiras, ou seja, este fundo não vive exclusivamente dos aluguéis dos imóveis, porque é um fundo que investe em hotéis, mas ele também vende as unidades, ele vende os quartos de hotéis. Então, por isso que ele pode pagar um dividendo muito alto. Além da locação em si, tradicional, que nós já conhecemos, ele vende as unidades. Ou seja, essa venda teve um impacto de 2,13, R$ 2,13 por cota. Então, nós estamos vendo aqui que este fundo é bem diferente do que estamos acostumados a ver. Não apenas uma renda proveniente tão somente do aluguel dos imóveis, mas também com a venda desses imóveis. E nós observamos que nos últimos 12 meses, o número de cotistas desse fundo teve um crescimento de 27,3%, ou seja, aumentou quase 30% o número de cotistas desse fundo, todos impulsionados, claro, pelo seu alto rendimento. Bem, agora vamos dar uma olhada no site Status Invest e vamos ver este fundo, vendo seus indicadores, como é que ele se comporta. Podemos observar logo de cara aqui que a sua cota está 186,40, com um dividend yield de 14,94, ou seja, quase 15% de yield. Mas nós vimos também que ele teve uma valorização absurda na sua cota. Então, relembrando, ele valorizou quase 12%, 11,8% no acumulado de 2024. Então, 12% para arredondar.
Então 12% mais praticamente 15%, estamos falando de quase 30% de valorização em um ano apenas deste fundo. Então é algo muito, muito impressionante. Mas temos que ter muita atenção, pessoal, muita atenção mesmo. Vamos seguir um pouquinho mais. Aqui temos a cotação nos 5 anos. Então dá para ver que teve uma valorização gigantesca. Isso aqui é 25 de março de 2022. O fundo estava sendo negociado a 70,95. Então de março de 2022 para cá, a cota do fundo aumentou mais de R$ 100 cada cota. Ou seja, passou de 70,95 para 186,40. Então teve uma valorização de 174% só na cota, Somado com os dividendos que foram distribuídos, com certeza esse rendimento passou de 200%. Então talvez isso justifique esse crescimento tão expressivo no número de cotistas. Agora, detalhe importantíssimo está aqui, ó, PVP 1,4. A cota patrimonial, valor justo, é 33,77. Então o fundo está sendo negociado a 40% de ágio. Pessoal, 40% é muita coisa. Eu costumo dizer aqui nos vídeos que PVP entre 1 e 1,5 é o PVP até aceitável. Para quem não sabe ou para quem não lembra, PVP quando ele indica 1, indica que o fundo está sendo negociado no seu preço justo. PVP abaixo de 1 indica que o fundo está com desconto e PVP acima de 1 está com acréscimo ou ágio. Neste caso aqui, um ágio de 40%. Então nós vimos que o fundo ele negocia algumas unidades, ele vende essas unidades e com isso ele tem um rendimento muito expressivo. Mas será que essa venda desses imóveis compensa 40% de acréscimo em sua cota? Será que vale o risco? E se ele não conseguir vender? Se chegar um mês que ele, por algum motivo qualquer, não consiga vender nada, então o valor que ele vai pagar de dividendos, com certeza será muito menor. Então você está ciente desse risco? Você tem que saber se o seu perfil de investidor está atrelado com essa estratégia do fundo. Aqui nessa parte temos os dividendos que foram pagos. Vou colocar aqui em 5 anos. Bem, então já temos uma informação muito importante aqui. Como vocês podem ver, esse histórico de dividendos começa apenas em 2022. E mesmo assim, é bem modesto em 2022. Já em 2023, pagou bem mais. E agora em 2024, está com pagamento menor do que foi em 2023. Então aqui nós podemos ver que é totalmente diferente da maioria dos FIIs. Que a maioria dos FIIs, eles têm um pagamento linear de dividendos. Esse é um ponto que atrai a maioria dos investidores. Você tem certa previsão na recorrência dos dividendos. Aqui, essa previsão não existe. É completamente irregular. Aqui está o segmento, que é o segmento de hotéis. Mas, além disso, precisamos dar uma olhada no relatório gerencial, que é importantíssimo. E aqui é o relatório gerencial do fundo, relatório de setembro de 2024. Aqui nós temos o resumo do patrimônio líquido em milhões, mais de 200 milhões de patrimônio. Aqui já fala também do seu dividend yield, rendimento por cota, qual a ocupação média, que já que se trata de um segmento hoteleiro, então a ocupação é importantíssima. E aqui tem um resumo, os principais comentários do gestor para este mês. Aqui embaixo já temos o desempenho, então aqui a taxa de ocupação, podemos ver que está 62% em julho de 2024, a última, mas lá em julho de 2021 era apenas 39% taxa de ocupação, então melhorou bastante. Um pouquinho mais embaixo nós temos a média das diárias, teve um aumento considerável. Julho de 2021 era R$ 208, hoje já está 467. Este indicador Revipar, ele faz uma métrica entre taxa de ocupação e a taxa média diária. Então ele pega a ocupação com o que foi pago nessas diárias para gerar esse indicador Revipar. Aqui nós temos os resultados financeiros que você tem que estar por dentro antes de colocar seu capital em determinado fundo, algo que nós devemos ter
bastante atenção, é aqui, ó, lucro com vendas de quartos. Então podemos ver que este fundo, ele lucra bastante com a venda dos quartos. Mas, como eu comentei antes, possa ser que em determinado momento não consiga fazer essas vendas. Então, com isso, é óbvio que o dividendo do fundo vai cair. Podemos perceber aqui embaixo também que o fundo ele distribui por cota menos do que ele consegue apurar. Aqui é uma exceção, ele distribuiu 2,18 em abril de 2024, mas lucrou apenas 1,66, é a exceção. Agora podemos ver que nos outros casos ele distribui sempre um pouco menos do que ele apura. Então isso é um ponto positivo para o fundo. Um pouquinho mais embaixo, aqui no relatório, ele diz que durante o mês, 4 unidades hoteleiras foram vendidas. Desde o início do ciclo do investimento, foram vendidas 528 unidades hoteleiras. Então, o fundo consegue vender bastante unidades. Ele trabalha bem em relação a isso. Só com essas vendas, ele conseguiu fazer R$ 46,13 de amortização nas cotas. Então, ele pagou bastante com essas vendas. Bem, estes são os tópicos principais, pessoal. É claro que vocês devem dar uma lida em todo o relatório, porque ainda contém muita informação aqui. Mas isso é o principal. Aqui está um comparativo do rendimento do fundo com CDI, IFIX, IPCA. Podemos ver que é difícil ter essa comparação, porque ele ganha de lavada, com certeza, não dá para comparar, 81,4% de valorização, CDI pouco menos de 10%, IFIX 6,4%, IPCA 4,3%. Então, é com certeza um massacre aqui. O fundo consegue gerar muito mais renda. Aqui mais embaixo temos a evolução de cotistas. Então, olha como vem crescendo. Em agosto de 2024, temos mais de 35 mil cotistas, como podemos ver aqui, 35.432. Em agosto de 2023, um ano atrás, era um pouquinho mais de 27 mil. Muita gente está se interessando por esse fundo. Agora, como eu digo, depende da sua análise criteriosa. É um fundo bem diferente. É um fundo que tem um risco atrelado à venda dos seus ativos. Talvez, se você é do tipo que gosta de colocar seu capital numa parte bem mais arriscada, um pouco mais apimentada, talvez seja uma boa opção. E um pouco mais embaixo nós temos os exemplos das localizações e o tipo de hotel, o tipo de imóvel que o fundo investe. Aqui na Faria Lima, aqui embaixo já no Morumbi, Grand Stam Plaza, Ibis, Congonhas. Bem, nós podemos ver que são vários imóveis, vários, bem localizados, de boa estrutura. Olha quantos imóveis o fundo investe. Bem, pessoal, então não vou me aprofundar mais aqui no relatório, porque já vimos em diversos vídeos como que você faz essa análise. Aqui foi só para mostrar alguns detalhes bem importantes desse fundo, porque como o fundo me chamou bastante atenção, sendo um fundo bem diferente, eu achei que valia a pena dar uma olhada um pouco mais aprofundada no relatório e mostrar para vocês os pontos principais para termos atenção. Meus amigos, era isso que eu tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje. Se gostaram, se curtiram, se o conteúdo somou alguma coisa para vocês, então deixa aquele like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda muito, muito, muito ao canal crescer, que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, eu acho que, para resumir esse vídeo, é que quando vocês se deparem com uma notícia dessa, o fundo que mais rendeu, o fundo que mais pagou dividendos, dá uma olhadinha com atenção, porque pode não ser simplesmente mil maravilhas, tem alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção, e não que não valha o seu investimento, mas você tem que estar ciente dos riscos e investir com consciência, porque mais à frente, se acontecer algum problema, pelo menos você não vai ser pego de surpresa. Fico por aqui, um abraço, nos vemos no próximo vídeo.